porque os homens certamente juram por alguém superior a ele. O juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, o qual temos como âncora da alma, seguro e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7. O sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. 7:1. Hebreus 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, já expliquei aqui na aula passada o que é um sacerdote. É alguém constituído por Deus para fazer intercessão pelo povo. Na lei, as pessoas antigamente, antes de Cristo, ninguém podia ir diretamente a Deus. Você tinha que ter o quê? Um sacerdote. Eu vou dar um exemplo prático no nosso dia a dia. Dependendo da magnitude, do tamanho de um processo judicial, você não consegue fazer sem ser advogado. Você precisa de um auxílio de advogado. Existem ações que são ações rápidas, que dispensam o uso do advogado, mas existem ações que precisam de advogado, dependendo de qual instância você vai conversar. Se você vai conversar com o desembargador, tem que ter advogado. Se você vai conversar com o Supremo Tribunal, tem que ter advogado. Você não consegue diretamente, você, pessoa física, não consegue diretamente falar com o Supremo. Você precisa de um auxílio de um advogado. Então, mais ou menos por aí você já vai entendendo o que é o sacerdote. Você não podia simplesmente se dirigir a Deus. Você precisava fazer o quê? Você tem uma oferta para entregar. Como é que você entrega uma oferta para Deus? Sozinho você não vai, você tem que ter um sacerdote. Então existem vários tipos de sacerdócio. Existe o sacerdócio universal. Pastor, o que é o sacerdócio universal? O que a igreja toda é. Nós, qualquer membro da igreja, ele é um sacerdote universal. Você já pode orar diretamente para Deus, estando em Cristo. E olha que interessante, o ímpio não pode. Ele faz. Mas ele é ouvido? Quando eu falar ouvido, não é que Deus não escutou, que é surdo. É que na verdade Deus pode ou não pode atendê-lo. Entendeu? Mas não é garantia. Porque muitas das vezes o ímpio lá fora está orando, está pedindo, não está acontecendo nada. Aí ele vê a campanha, as 7 portas abertas da Universal. Ele vai lá na Universal. Aí o que acontece? Ele consegue a vitória. Por quê? Que foi a campanha que abriu a porta? Não. É porque ele vem num ambiente onde tinha um sacerdote. E aqui a oração dele é o quê? É atendido. Mas a pessoa marca o quê? Foi a campanha. Então o negócio de campanha funciona mesmo. Então, sacerdócio universal é o que a igreja exerce. Todo cristão, toda pessoa que aceitou a Cristo, ele se tornou sacerdócio universal. Ele já pode orar por alguém, ele pode orar por si mesmo. Você entende? Agora, existe um tipo de ofício que o sacerdote universal não pode. Eu não posso dizimar em mim mesmo. Eu vou lá, pego meu pagamento, tiro o dízimo e eu entrego para mim mesmo. Posso? Não. Você, como um sacerdote universal, você já pode orar, você pode interceder por alguém da sua família, mas você pode receber dízimo? Não. Porque só o sacerdócio consagrado, separado para aquele ofício que Deus levantou, é que pode. Entendeu?
Agora, oferta você pode receber. Eu posso dar uma oferta na vida da Adriana. Posso dar uma oferta na vida do Marcelo. Oi? Entendeu? Você pode ofertar na vida de uma pessoa. Você não pode tirar o dinheiro do dízimo e dizer que é uma oferta de alguém. Não, você não pode fazer. Tinha uma irmã no ministério passado aí, que ela queria pegar o dinheiro do dízimo e comprar a cesta básica. Seria típico de uma sugestão demoníaca. Quem geralmente faz isso aí é o quê? É o espírito do anticristo, o espírito de Satanás. Como é que eu identifico o espírito de Satanás na igreja ou no mundo que se levanta contra o dízimo e oferta? Você pode não concordar, mas quando você se levanta contra quem está fazendo, já é uma influência satânica. Entende? Então, essa irmã, ela falava assim: aqui a gente não tem disso, nem vai ter, mas lá chamava a pessoa no gabinete e perguntava por que está dizimando. E eu participei de algumas reuniões, porque eu era dirigente de obra. Aí ela falava para mim assim: meu filho não deixa eu dizimar. Mas como assim, irmão, seu filho não deixa? Quando eu separo o dinheiro para poder dizimar, ele vai, pega e gasta, briga comigo, compra droga. E várias vezes eu falo: irmão, eu não concordo com esse negócio do dízimo, eu prefiro comprar a cesta básica para os pobres. Eu ouço direto, irmão. Pastor, é errado pegar o dinheiro e comprar a cesta básica para o pobre? Não. Compra com os 90 que ficou com você. Não usa os 10 da igreja. Aqui tinha um irmão aqui que tinha uma patente alta, porque ele tinha esse negócio. Pastor, eu tenho que ajudar os pobres. Falei: mas se eu não pagar o aluguel, a gente fecha a igreja, irmão. Você vai tirar o dinheiro da irmã que é dono do ponto para poder comprar a cesta básica? Porque na época a gente mal tinha dinheiro do dízimo. O dízimo dava para pagar o aluguel. E queria pegar o dinheiro do dízimo para dar a comida aos pobres. E eu ficaria mal com a Giovana na época e não pagaria o aluguel da igreja. Você entende que não bate essas coisas? A igreja sim tem que participar de fazer trabalho social, mas não pode tirar do dízimo, porque o dízimo ele tem uma finalidade primordial. Primeiro, manter a igreja, para que as pessoas não falem mal da igreja, que o pastor, vou botar na conta do pastor, o pastor é mal pagador. Então a igreja tem que suprir o quê? As benfeitorias, tem que manter o tempo, as melhorias da igreja, né? Para salário de pessoas que vivem na igreja. Por exemplo, a nossa igreja, ela ainda é pequena, mas existem igrejas grandes que não tem como não ter funcionário. Por exemplo, a minha irmã, o cunhado dela, a esposa dela que é meu cunhado, ele é da igreja batista. Lá tem funcionários, o pastor lá tem salário, a ministra do louvor tem salário, entendeu? Algumas pessoas que exercem cargo na igreja têm salário. Eu conheço algumas igrejas grandes que elas contratam pessoas para trabalhar na igreja de tempo integral. Então, quando chegar nesse nível, para que vai servir o dízimo da igreja? Para pagar o obreiro. Eu tenho um sonho, não é sonho, na verdade já é um projeto, de pagar um ministro do louvor. Imagina se você coloca uma pessoa aqui que sabe tocar instrumento e que sabe dar aula de canto, para a gente melhorar o nosso louvor. Não seria top? Então, eu tenho esse desejo, a gente pegar e pagar a pessoa. Porque não nasce daqui ninguém para fazer isso. Então, o dinheiro faz, né? Contrata o cara, bota um anúncio, contrata esse músico. A Universal fez isso, deu certo, irmão. A Universal não esperou o irmão lá ficar bom lá no instrumento. Ela pagou um cara músico. E não precisa ser crente, não, pode ser incluído. Por quê? Bom que seria crente, né? Mas se não tem, bota um profissional. Porque o profissional que é pago, ele faz bem feito. E se não fizer semana de troca, pega outro. Tudo que é voluntário, trabalho voluntário, você tem que ter um pouquinho de paciência, porque às vezes a pessoa está dando voluntário. Tipo assim,
pastor, eu quero ofertar um ventilador para a igreja. Aquele lá de trás foi ofertado, algumas coisas aqui foram ofertadas. Você pode dizer que não quer? Às vezes a pessoa não quer doar, né? Agora, se a igreja vai comprar, a gente compra qualquer coisa? Não, a gente compra o melhor. Então, às vezes, o irmão, ele está oferecendo o trabalho dele. E o trabalho dele, muitas vezes, está de baixa qualidade. Mas você não tem como botar alguém melhor. Agora, se você vai pagar, o ideal é que você pegasse o talento da igreja, que é bom, e pagasse ele. Porque eu também sou contra. Você tem um voluntário da igreja, e quando vai pagar, paga por fora. Eu sou contra. Eu acho que tem que ser remunerado dentro. Agora, uma vez que você está remunerado, você pode cobrar. Então, as igrejas que eu vejo que crescem por isso. Porque, imagine que você pega uma pessoa e tira ela do trabalho secular e fala: você tem que ir para a igreja. Não seria top? Então, o dízimo é para isso. A princípio seria para isso. É mantimento do sacerdócio. Então, já expliquei para que serve o sacerdote. Não acabou. Cristo é sacerdote. A gente só pode orar a Deus porque Cristo faz o sacerdócio eterno. Lá em cima, do lado do Pai. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Quem também, Abraão, deu o dízimo de tudo, primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Então esse Melquisedeque, ele é uma tipologia de Cristo. E quando Abraão ele teve uma guerra lá, que eles venceram 5 reis, ele leva dessa guerra os esposos da guerra. E aí aparece Melquisedeque para ir ao encontro de Abraão. E aí, chegando lá, Abraão fez o quê? Entregou o dízimo a ele. Abraão ainda não era sacerdote. Nunca Abraão tinha feito oferta de animais. Agora, depois que ele oferta em Melquisedeque, ele recebe o quê? O dom sacerdotal. Porque o dom, ele é transferido através do reconhecimento e honra. Então, quando você vê uma pessoa que ela tem um dom, que você quer aquele dom, você pode servir a ela através do reconhecimento e honra. É a maneira que você tem de tirar o dom da pessoa, dando honra a ela e reconhecendo que Deus usa ela. Ah, pastor, mas eu entrego. Por que tem pessoas que têm dificuldade de entregar o dízimo? Eu conheço algumas que têm dificuldade, porque ela não consegue enxergar pela fé que ela está dando a Deus. Ela está honrando o Senhor. Ela pensa o quê? Quem está ficando com dinheiro é o pastor. Ele é pecador como eu, não tem diferença nenhuma. Então, quando ela faz isso, ela está fazendo o quê? Ela não consegue enxergar que Deus pode usar o ser humano e dar a ele, colocar sobre ele a unção, colocar sobre ele o nome. É claro que é o homem que vai usar, porque o dízimo, as ofertas, elas são para poder manter o custo do reino de Deus na terra, e isso não vai acabar. Depois da volta de Cristo, passar o reino milenar, passar a grande tribulação, Cristo estipular aqui o reino milenar na terra, vai se continuar entregando dízimo. E eu quero ver a pessoa não dizimar. Então vamos lá. Versículo 3: sem pai e sem mãe, sem genealogia. Ninguém conhece a genealogia desse tal de Melquisedeque. Por isso que ele é o tipo de Cristo. Não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Ninguém sabe quando ele nasceu, a Bíblia não fala sobre a morte dele. Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Por que Paulo está usando essa analogia
do sacerdote de Melquisedeque, ele diferencia o sacerdócio de Cristo, que é de Melquisedeque, e não do sacerdócio araônico. Porque no sacerdócio araônico, o sacerdote morria.